Boa noite, bom dia. Eu sou a professora Maria de Luz de Mota Beck, sou da grade de estudos amazônicos e o nosso assunto é sobre o movimento republicano. O movimento republicano na Amazônia. Vocês estão vendo que tem um monumento à República em Belém, que é ali na Praça da República. Esse monumento ele tem 22 metros e traz a figura de Marianne, alegoria feminina republicana francesa. Temos também o Palácio Antônio Lemos. O Palácio Antônio Lemos é uma edificação pública de 1883 para ser o Palácio Municipal. O período imperial vigorou no Brasil por mais de 60 anos. Ao final do século XIX, os grupos interessados na manutenção do regime monárquico não queriam mudanças que significassem a perda de seus privilégios. Entre esses grupos destacam-se os grandes proprietários de terras. A maioria deles defendiam, por exemplo, a manutenção do trabalho escravo. Você percebe que no século XIX, no período imperial, se dava no Grão-Pará, os grandes proprietários de terra, eles tinham alguns privilégios, e como eram grandes proprietários de terra, eles se utilizavam da mão de obra escrava. No final do século XIX, o Brasil passou por transformações que abalaram os grupos que apoiavam a monarquia. As transformações ocorridas na sociedade daquela época aumentavam a produtividade, facilitavam o escoamento da produção, alteravam o modo de vida das pessoas e formavam novos grupos de interesse. Percebam que no século XIX no Brasil, o Brasil ele passa por transformações. Claro que essas transformações não são de cunho sociais, mas econômicos, construção de novas estradas, barcos a vapor, as marés-fumaças, os trens, para escoamento da produção que saía daqui para o restante do Brasil. Rotas de tráfico de escravos. Você percebe, que o Brasil vieram da África, de várias partes da África, vários escravos nos navios negreiros, e esses escravos, ao chegarem em solo brasileiro, era exposto em praça pública e vendido para os grandes proprietários de terra. Quando eles chegavam aqui, muitos desses escravos trabalhavam nos engenhos de cana-de-açúcar, até porque o escravo ele já tinha um certo conhecimento do plantio da cana, do refinamento para a produção de açúcar. Outra alteração fundamental foi o fim do tráfico de escravo para o Brasil. Isso foi muito importante para se formar no Brasil contingente de trabalhadores livres e assalariados, quando a Europa, de uma certa maneira, libertou os seus escravos. Eles fizeram uma certa pressão no Brasil para que também isso ocorresse. Libertaram aqui os escravos, mas não pensaram em introduzir esses escravos no mercado de trabalho. Além disso, o Brasil sofria pressões externas, principalmente vindos da Inglaterra, para o fim da escravidão. Foi por meio a essas transformações que o Império e o antigo sistema de produção baseado no trabalho escravo estava em crise. Ou seja, a Inglaterra já tinha libertado os seus negros e fazia uma certa pressão no Brasil. Só que as pessoas que aqui moravam eram grandes latifundiários, donos de muitas terras. Então, a mão de obra toda era escrava. Mesmo antes da crise monárquica se instalar, já havia grupos que discutiam as vantagens de outro regime de governo para o país.
o regime republicano, ideal republicano no Brasil, foi defendido pelo Partido Republicano, criado em 1870 no Rio de Janeiro. Para eles, a república associava ao progresso de uma nação. Na Amazônia, será que havia defensores desse novo regime? Eles vão perceber que a monarquia já não estava mais sendo satisfatória, então queriam mudar a forma de governo brasileira. E foi aí que se pensou, na república. E na Amazônia, será que havia esses defensores? Sim, o Clube Republicano do Pará, por exemplo, reunia os adeptos da implantação da República no Brasil, fundado em 1886. Esta associação deu origem, 4 anos depois, ao Partido Republicano. Os integrantes desse partido foram chamados de republicanos históricos. Temos aí a figura do filósofo francês Auguste Comte, que foi uma das pessoas que incentivou muito e tinha uma visão de vida diferenciada, nesse ponto da mudança, sobre a teoria positivista. Temos também Lauro Sodré, um grande personagem daqui da nossa história do Pará. Quem eram os republicanos na Amazônia? Em sua maioria pertenceu à elite que enriqueceu com a economia do látex. Muitos jovens, oriundos de famílias mais abastadas do Pará e do Amazonas, estudaram na Europa. Lá eles tiveram contato com intelectuais defensores do regime republicano. Entre os vários ideólogos da República, um dos que mais influenciou os republicanos foi Auguste Comte. Políticos como Lauro Sodré, no Pará, Gimeno de Villeroy, no Amazonas, baseavam-se na ideia de que a república era a superação da monarquia. Para eles, o regime republicano representava uma evolução política, o processo para a nação e a substituição necessária do atraso pelo modelo monárquico. Tanto Lauro Sodré como Auguste Comte via nessa nova mudança de governo de monarquia para a república progresso para a nação. Para os republicanos da Amazônia, assim como para a maioria dos republicanos brasileiros, passagem do regime monárquico ao republicano deveria ser feita sem violência, pela via política. Isto quer dizer que os republicanos não pretendiam realizar uma revolução. Eles não queriam um conflito armado, nem a participação popular. Isso significava também que a maior parte dos republicanos não queriam grandes mudanças sociais. Apesar disso, os republicanos assumiam que as transformações que eles defendiam beneficiariam toda a população. Mas não foi bem isso que aconteceu. A proclamação da República Brasileira ocorreu em 15 de novembro de 1889. Bom, para os republicanos, eles viam na nova forma de governo uma mudança econômica e social, mas percebe claramente que eles não pensavam nisso com tanto afinco, porque havia uma certa melhoria para um grupo da sociedade, principalmente as pessoas mais ricas, mas os pobres continuaram ficando na mesmice. Atividade. Você vai ler o texto com bastante atenção, vai copiar em seu caderno, vai tentar responder e quando conseguir concluir tudo, pode mandar no meu privado. Bons estudos e uma boa aula.